Muita gente ainda tem aquele pensamento de, mas por que fazer agora? É muito cedo, ele não tá entendendo nada, deixa pra mais tarde que é mais fácil, isso não é pra mim. Mas aí quando chegam aqui no nosso canal e vem a nossa Jojo com 3 anos de idade, fluente em inglês, sendo filha de brasileiros, ela também sendo brasileira e morando aqui no Brasil, aí as pessoas acabam ficando encantadas. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo bem completo, inclusive com a participação de uma fonoaudióloga, a doutora Renata Donadelli, para desmistificar o bilinguismo e ajudar não só pais, mas também escolas que recebem essas dúvidas dos pais e mostrar a importância de fazer isso o mais cedo possível. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Mayara do Bebelingue e aqui a gente compartilha a nossa rotina bilíngue, a rotina da Jojo, que é a nossa filha de 3 anos e já é fluente mesmo morando aqui no Brasil. Nós somos todos brasileiros. O meu marido é fluente em inglês e eu tô aprendendo inglês para encarar essa jornada bilíngue. E se você quer aprender mais com a gente, gostou desse assunto, se inscreve aqui no canal. E agora a gente vai falar daquilo que tanto nos interessa e que tanto amedronta tantos pais. Quando eu trabalhei na escola com o Rafa, eu tinha bastante contato com os pais lá. Então, eu tinha pais, por exemplo, que tinham um filho mais velho, digamos, de 11 anos, vou dar um exemplo. E eles tinham uma criança mais nova também, uma criança de 4 anos de idade. E eu comentava, vamos colocar também o filho mais novo para começar o inglês. E eu ouvia muito: sim, a gente vai colocar, mas agora é muito cedo, então a gente tá esperando ali por volta dos 10 anos que ele aprende mais fácil. Quem disse que aprende mais fácil? Conforme a criança cresce, o tempo passa, de fato o aprendizado não é impossível, mas ele se torna mais difícil. Quanto mais cedo, mais fácil é. Você já ouviu falar da janela de oportunidades, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento do bebê? Eu costumo imaginar a aquisição do idioma também como uma janelinha. E o Rafa diz que acha bonitinho quando eu falo isso para os pais. Porque, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Então, imagine como se a criança, quando ela está ali adquirindo um outro idioma, como se ela fosse uma janelinha aberta, recebendo esses novos estímulos. Então, a janelinha está totalmente aberta. Ela vai recebendo o idioma, o inglês, o português ou outros idiomas. Aqui a gente está falando de inglês e português, que é o que acontece com a Jojo. Então, a janelinha está aberta e a informação está entrando. Conforme o tempo vai passando, a criança vai crescendo, o ser humano vai se desenvolvendo, essa janelinha vai lentamente fechando. As informações continuam passando, só que não da mesma forma que passavam quando ela era um bebezinho. E isso acontece com a gente na vida adulta. Então, uma criança de 3 anos, na idade da Jojo, quando ela aprende uma palavra nova, ela pronuncia com uma facilidade bem maior do que a minha. Eu tenho palavras que eu falo com a Jojo e ela tem uma pronúncia muito melhor e a minha não chega nem aos pés da pronúncia dela. Eu não tenho essa facilidade, porque a minha janelinha já está no estágio bem mais fechadinho do que a dela. A dela está escancarada ainda. Se essa mesma palavra, se essa mesma frase eu passar para minha mãe, a minha mãe vai ter mais dificuldade que eu. Vocês entendem? Quando eu comparo com a janelinha, essa janelinha está escancarada e ela vai fechando. É impossível aprender? Não é impossível aprender, mas vai se tornando mais difícil. Por isso que quanto mais cedo, mais fácil para a criança aprender. Aliás, aprender nem é a palavra mais adequada quando a gente está se referindo aos bebês, porque os bebês, eu sei que a gente fala aprender no dia a dia, mas um bebê, ele adquire o idioma de forma natural. Foi o que aconteceu com a Jojo. A Jojo adquiriu o inglês e o português de forma natural. Mas pra que vai falar inglês agora? Porque não entende nada, não adianta falar, o neném não tá entendendo nada, ele nem fala ainda. Aí eu te pergunto, quando o bebezinho, uma criança monolíngue, que nasceu num lar que só fala português, aqui no Brasil estão criando a criança em português, nasce, ele é um recém-nascido, ninguém fala com ele até ele ter 1 ano, 1 ano e meio, começar a verbalizar alguma coisa, todo mundo fica mudo, não adianta falar com o bebê. Não é bem assim que funciona, né? Quando o bebê nasce, quando é recém-nascido, a família toda vem visitar lá na maternidade, já falam, já verbalizam com o bebê, já estão falando português com o bebê, de forma natural. E ali o bebê está adquirindo. Então, por que não? Por que não pode falar o inglês? O bebê não está entendendo porque é inglês? Ou você que é adulto acha que ele não está entendendo? Porque se fosse assim, não daria nem para falar a língua materna, não é verdade? O bebê não usa a linguagem verbal, mas ele se comunica. Então, quando ele está com sono, com fome, ele chora, ele já balbucia. Quando ele está agitado, ele está feliz, então ele mexe os bracinhos, mexe as perninhas. E isso é comunicação, então ele não usa a linguagem verbal. Mas é muito importante, porque ele precisa internalizar a nossa linguagem verbal, porque nós somos o modelo. Como é que ele vai falar se ele nunca ouviu? Como que você vai falar o inglês se você não ouviu o inglês antes? Isso acontece com o adulto, imagina então com o bebezinho. Então é muito importante, sim, o bebê ouvir. E é por isso
que a Jojo é bilíngue hoje, porque desde que ela nasceu, ela foi exposta ao português e ao inglês. Então a gente falou com ela em inglês, mesmo ela sendo um bebê, mesmo ela sendo um recém-nascido, para ela internalizando o idioma, e os nossos parentes, os avós, os tios falavam português, absolutamente normal, como acontece em qualquer família que recebe um bebezinho. Porém, a gente fez num idioma a mais. E para esse assunto ficar bem completo, para você sentir mais segurança, você que está pensando em criar o seu bebê bilíngue, já está criando, eu convidei uma profissional muito querida, minha amiga, doutora Renata Donadelli, que é fonoaudióloga, e eu queria perguntar para ela, então, doutora Renata, é importante você falar com o bebê desde que ele nasce? Ele está nos entendendo? Qual que é essa importância? Olá, tudo bom? Que bom estar aqui com o pessoal da Bebelingue. Olha, gostei da pergunta, Mai. Eu devo falar com o bebê, mesmo que ele não me responda? Olha, quem disse que o bebê não responde? Talvez você não consiga ainda perceber ou você não se deu conta das respostas que ele te dá. Quantas vezes a gente tá com um recém-nascido, às vezes a mamãe começa a falar, olha, eu vou te trocar, ele tá reclamando, ele tá com dengo, enfim, com alguma outra coisa que a mãe começa a falar e o bebê tava chorando, ele vai diminuindo, ele vai se acalmando. Isso é uma resposta à reação da voz, do que a mãe falou, do toque, e tudo isso é o quê? Comunicação. Porque todo bebê, ele nasce, fez o testezinho da orelha lá. Então quer dizer que, ó, o sistema está ótimo para funcionar, mas ele só funciona se eu usar. Então, quando falamos, nós estamos desenvolvendo o quê? O sistema auditivo, a memória, a discriminação dos sons, a localização do som. Ó, falaram daqui. Ah, foi lá de trás. E tudo isso está sendo processado, né, no processamento auditivo e que vai refletir no desenvolvimento da linguagem também. Para falar bem, eu preciso ouvir bem. E por isso, né, a gente até brinca que tem duas orelhas, porque nós precisamos ouvir. Então, se eu quero que a criança seja bilíngue, ela precisa ouvir as duas línguas, senão ela não será bilíngue, ela vai dominar mais uma língua. Criança é uma maravilha. E quanto mais novo, mais conexões o cérebro está fazendo, tanto que eles aprendem rápido. Então não tenha medo de estimular, de ensinar, de uma forma adequada, claro. Quanto mais natural, atrativo, gostoso a gente lida com essa língua que estamos aprendendo, pode ser uma ou duas, todo o sistema auditivo, o sistema cognitivo, as conexões para memória, principalmente as memórias ligadas a algo prazeroso, nos marca mais. Por isso tem que ser muito gostoso e ele já está armazenando aquelas informações para que quando ele tiver a possibilidade de articular, de fazer o som, ele fará, né? E nas duas possibilidades. Eu acho muito gostoso a ideia do bilinguismo. Às vezes os pais ficam, mas ué, vai confundir a criança? Como confundir? Olha só, como que uma criança aprende a chamar a mãe? A minha filha, como que ela aprendeu? Ela escutava mãe, ela escutava mamãe, ela escutava o marido me chamando de amor, ela escutava alguém me chamando de Renata. Olha, no mínimo 4 formas, né, diferentes. No mínimo, pelo menos de 3 formas é chamado mamãe, né? Mãe, mamãe e o próprio nome da mãe. E a criança tem dúvida? Não, ela sabe que o papai chama, às vezes, a mamãe de amor, e aí ele vai entendendo dentro de cada local, dentro de cada estrutura, a mãe dele, que é a mesma pessoa, pode ser chamada de várias formas. E é assim que funciona o aprendizado do bilinguismo, né? De duas línguas ao mesmo tempo.
Por isso que eu devo falar com o bebê desde a barriga, desde quando ele nasce, porque eu vou trabalhando essas habilidades auditivas. Dentro do processamento auditivo, a gente tem várias coisas para trabalhar. A atenção ao som. O bebê tá mamando, ele escuta um som, o que ele faz? Ele para. Depois ele aprende a localizar o som. Ele vira a cabeça. Então veja, eu preciso falar com esse bebê, eu preciso que ele tenha sons até para desenvolver as funções, as habilidades auditivas. Quais outros motivos eu devo falar com o bebê? Para já trabalhar a memória. Ele vai armazenando tudo na memória dele, no consciente e no inconsciente, que sabemos que o inconsciente ainda é o mais poderoso, não é? Agora vamos pensar em contato visual. Quando eu falo com a criança e ela olha para mim, ela já começa a entender. Ah, então nessa comunicação eu devo olhar, eu devo fazer um som. O bebê, ele tá lá fazendo aqueles sonzinhos lindos de bebê e a mãe não faz junto. A criança já tá treinando o diálogo. Olha que maravilhoso. É troca de turnos. Uma vez eu falo, espera, depois ele fala. A mamãe fala assim, fala pra mim. O que o papai brincou hoje com você? Aí o bebê faz alguns sonzinhos, a mãe dá significado. Se essa criança recebe esse estímulo tremendo aí, eu falei algumas habilidades comunicativas, tem outras, de duas formas, né? Com os dois idiomas, vai acontecer o desenvolvimento natural dessa linguagem bilíngue. Rê é uma querida que sempre está participando aqui com a gente no Bebê Língua. Eu aprendo tanto com ela. Vou deixar aqui na descrição o contato, as redes sociais. Vocês podem seguir lá a doutora Renata para ter mais informações, não só de bilinguismo, mas de todos esses assuntos. Ela tem cursos também, então acompanhem lá que o perfil dela é muito legal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se te ajudou, se fez diferença na sua vida, deixa aqui o like, compartilha com seus amigos e com outros pais, porque tem tantos países aí do mundo que criam os filhos bilíngues, isso é uma coisa tão normal. Aí quando chega aqui no nosso Brasil, as pessoas têm esse medo ou acham que é coisa pra gente metida ou pra gente que quer se achar e não entendem realmente essa importância, não sabem esse período tão importante que a gente tá deixando passar da criança. Então eu quero poder chegar com esse vídeo em mais e mais famílias e que a gente possa criar os nossos bebês bilíngues aqui no Brasil. So, thanks for watching. See you. Bye!